Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar agora um treinamento sobre atendimento e a gente vai falar um pouco sobre o B-Ticket e também sobre o Tindo. Então, vão ser dois vídeos, eu vou separar em dois vídeos que vão ficar gravados. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o atendimento, eu acho que é uma boa forma de vocês aprenderem um pouco mais. Sempre que tiver alguma dúvida, vocês podem vir e consultar. Então, eu vou iniciar falando sobre o B-Ticket, que é a forma que eu atendo, que é a forma que eu vejo as meninas atenderem, e que facilita muito, né, o nosso trabalho. Então, a gente utiliza o B-Ticket e o nosso tarifário como ferramentas de consulta, porque às vezes o cliente ele senta na mesa de vocês ou ele está na Bel, ele liga, manda um WhatsApp e ele não quer nem fechar o serviço necessariamente, né, num primeiro momento. Ele quer mais esclarecer as dúvidas. Então, para isso, a gente utiliza o B-Ticket ou o nosso tarifário. Por que que eu falo que a gente vai utilizar essas duas ferramentas? Primeiro porque tem todas as informações, né? O B-Ticket, ele é um espelho do que está aqui no nosso tarifário. Então, consta o horário de funcionamento, os ingressos, as informações sobre o transfer, o transporte interno em rota, o exclusivo, a visita mediada, as informações sobre os restaurantes, outros produtos, né, que seriam o City Tour, as cidades históricas, o Day Use, a hospedagem no Clara, transfer privativo, hospedagem no Holiday Inn. Então, todas as informações que estão aqui no tarifário, elas constam também no B-Ticket. Então, é muito importante que vocês conheçam o nosso tarifário, também conheçam a nossa plataforma de vendas online, para que quando o cliente sentar na mesa de vocês e for esclarecer alguma dúvida, vocês já tenham uma noção de onde procurar essas informações, né? A ideia de passar esse treinamento, de passar essas informações e de mostrar como a gente faz, é para que vocês criem mais autonomia, né? Sempre que necessário, busquem o setor, mandem mensagem lá no grupo, liga, mas às vezes é uma coisa muito imediata, o cliente está ali na hora e vocês precisam resolver. Então, já busca essa informação no B-Ticket ou no tarifário, ou até mesmo no site do Inhotim. Eu vou mostrar um pouquinho do site do Inhotim, que é super fácil de navegar também. Então, aqui no B-Ticket, pessoal, esse primeiro tópico, né, que é a agência oficial do Inhotim, ele vai apresentar um pouquinho da Beltour, vai falar um pouco das nossas unidades de negócio e algumas políticas internas do museu, né? Por exemplo, acessibilidade, fala sobre a compra e o pagamento dos serviços, fala um pouco, né, sobre como funciona o nosso voucher. A partir do momento que o cliente compra com a Beltour, ele recebe um voucher. E esse voucher ele tem que ser apresentado diretamente no Inhotim, né, lá no nosso quiosque, onde fica trabalhando o Adriano e o Lucas. Eles têm que apresentar esse voucher. Pode ser impresso, pode ser online, né, na tela do celular, mas para fazer a retirada dos serviços, ele precisa estar com o voucher em mãos. Vai falar um pouco sobre o City Tour, sobre os nossos transfers e as políticas de cancelamento, remarcação e alteração. Então, essa primeira página é uma visão geral sobre tudo que a gente trabalha, tudo que a gente pode oferecer. Se nós clicarmos aqui do lado, ônibus BH em Otim BH, nós vamos ter as opções de transfer, né? E aí aqui a gente tem algumas agendas. O valor do transfer é 130 por pessoa, o trecho ida e volta. Então a gente tem a agenda dias de semana, como eu estou marcando aí, e tem a agenda final de semana e feriado. Qual que é a diferença? Durante a semana, né, de quarta a sexta-feira, ele retorna às 16h30. Já no final de semana, ele retorna às 17h30. Então, quando vocês estiverem vendendo transfer, é muito importante é, que vocês fiquem atentos à agenda onde vocês estão buscando, porque se vocês buscarem um transfer sábado ou domingo na agenda durante a semana, não vai ter esse serviço. Se vocês buscarem um transfer na quarta-feira na agenda do final de semana, vai dar como esgotado. Então, sempre que você estiver vendendo um transfer, fica atento a qual agenda você está consultando. E aqui do lado nós temos as agendas
de um trecho apenas, né? Transfer somente ida, transfer somente volta, e a mesma coisa, né? Separado, final de semana e dias de semana. Tudo isso, pessoal, porque a gente tem um retorno, né? Num horário diferenciado durante o final de semana e feriado. Aqui ao lado a gente vai ter a opção de ingresso e a gente tem a entrada inteira, a meia entrada e o gratuito. Depois, nós temos o transporte interno, aí a gente tem o compartilhado e aqui as opções de transporte exclusivo. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Todo serviço que nós temos cota, né, para ser vendido, a gente deixa aqui com o botão Agende Agora. Por quê? Porque esse botão de Agende Agora vai levar o cliente para uma página de agendamento, onde ele vai colocar a data que ele deseja, a quantidade de ingressos e vai prosseguir a compra. E isso funciona para vocês também. Tudo que está como Agende Agora é porque, de certa forma, a gente tem disponibilidade sem ter um limite, né? Ou se porventura esgotar aqui, vocês podem comunicar com a gente que se tiver ali disponibilidade, a gente já vai inserir no sistema para ser vendido. E quais são esses serviços? Ingresso, né, a entrada inteira e a meia entrada, carrinho compartilhado e os pacotes de alimentação, né, no restaurante Oiticica ou no restaurante Tamboril. Os demais serviços, eles sempre vão estar com esse botão aqui, ó, faça sua pré-reserva. Por que que a gente deixa esse botão de faça sua pré-reserva? Porque o cliente, ele vai acessar o nosso site, o Beticket. Vamos supor que ele queira comprar o transporte exclusivo aqui no turno da manhã de 5 lugares. Então ele vai clicar aqui e vai fazer sua pré-reserva. E ele vai colocar o nome dele, o e-mail, o telefone e posteriormente a gente faz contato para conversar com esse cliente. Por que que a gente deixa alguns serviços como pré-reserva? Porque a gente tem sempre a necessidade de consultar a disponibilidade com o fornecedor. Então, por exemplo, o carrinho exclusivo é uma pré-reserva. O cliente vai solicitar, a gente vai pedir para o Inhotim. Se tiver disponível, a gente prossegue com a venda. É o mesmo processo que vocês fazem. Vocês vão receber um pedido aí de carrinho exclusivo, vão encaminhar para o setor, vai perguntar, Camila, Renata, George, eu posso vender esse carrinho nessa data? A gente vai fazer a solicitação para o museu e a gente vai retornar para vocês. Em alguns casos, essa solicitação ela é feita de imediato e a gente aguarda ali o tempo, né, que o Inhotim pede. Pode ser 1 hora, pode ser 20 minutos, por isso que a gente pede aí um prazo de 24 horas, porque o tempo pode variar, né? Assim como outros serviços, né, que são os carrinhos exclusivos. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, em visita mediada, ele também vai estar com a opção de faça sua pré-reserva. Por quê? Eu tenho que procurar o guia que vai estar disponível para atender esse grupo naquela data. Então é ligar, mandar uma mensagem, passar os detalhes, ver se ele tem disponibilidade. Confirmou a disponibilidade, a gente retorna para vocês. Aí aqui a mesma coisa, o tour do Clube da Esquina e o City Tour Belo Horizonte. Faça sua pré-reserva. Vocês vão solicitar ou o cliente vai vir aqui diretamente no Beticket fazer a compra e a gente vai conversar com os fornecedores. As cidades históricas, a mesma coisa, o cliente entra, faz a pré-reserva ou vocês recebem a demanda e repassam para a gente confirma com o fornecedor. Hospedagem no Clararte e no Holiday Inn, a mesma coisa, a gente precisa consultar a disponibilidade. Day use no Clararte, a mesma coisa. Transfer privativo, a mesma coisa. Então, esses serviços que estão com esse botão de faça sua pré-reserva são o que a gente chama de serviço exclusivo. Então, teoricamente, vocês têm que receber a demanda, passar a demanda para o setor e o setor vai consultar a disponibilidade e posteriormente repassar para vocês. A gente tinha combinado numa reunião onde participou todo mundo que a gente tem um prazo de até 24 horas para dar esse retorno. Então, quando vocês estiverem conversando com o cliente de vocês, aqui no Beticket você já tem todas as informações sobre valor, sobre como funciona o serviço, enfim, sobre horário. Tudo já está descrito aqui, porque vamos supor que você queira comprar um restaurante. Aí ele quer o tamboril. Você vai vir aqui, ó, todas as informações sobre o tamboril, o que está incluso, o que não está.
já estão aqui. Se você estiver vendendo um tour nas cidades históricas, ele pergunta, mas quais locais visitam lá em Ouro Preto e Mariana? Aí já está descrito aqui o que que vai ser visto em Ouro Preto e o que que vai ser visto em Mariana, onde que pega, né, qual que é o lugar de embarque, então tudo já está descrito aqui. Então, para vocês fazerem o atendimento de vocês, né, com o cliente, as informações elas já estão postas. Vocês não precisa fazer contato para perguntar qual que é o valor, você não precisa entrar em contato para perguntar o que que inclui, o que que não inclui, porque essas informações já estão aqui. O que vocês precisam fazer com esses serviços, né, que tem esse botão de pré-reserva, faça sua pré-reserva, é consultar a disponibilidade. Então a gente tem uma cota que vocês podem vender tranquilamente de ingressos, de transporte interno compartilhado e de restaurante, de pacotes de alimentação nos restaurantes. Já o transporte interno exclusivo, a visita mediada, os tours e o city tour, as cidades históricas, as hospedagens, o day use e o transfer privativo, isso vocês precisam consultar com a gente a disponibilidade. E no caso do transfer privativo e das tarifas, né, de acomodação, aí vocês precisam de fato consultar os valores. Né? Vocês precisam mandar um e-mail, mandar uma mensagem, ou se for um caso mais urgente, telefonar, para que a gente passe para vocês os valores com a disponibilidade. Mas fazer o atendimento com o cliente, vocês já podem e têm capacidade, né, obviamente, de fazer esse atendimento. Primeiro, porque vocês são vendedores, são consultores do setor de lazer, então já tem uma expertise, né, para lidar com o cliente. Segundo, que você já tem aí um bom banco de informações aqui dentro do B-Ticket e também no nosso tarifário, né, que tem várias informações que vocês podem consultar. E segundo, que se vocês vierem aqui, ó, no site do Inhotim, ele também apresenta nessa aba Visite algumas informações, ó, horário. Então, aqui ele vai falar a mesma informação que a gente tem no nosso site e no nosso tarifário, que são os horários de funcionamento, os ingressos, como chegar, dicas para visita, regras de visitação. Isso aqui é interessante porque são perguntas que normalmente vocês recebem do tipo: a gente pode fazer piquenique? A gente pode ir de bicicleta? Pode levar cooler de cerveja? Pode levar animal para o parque? Então, aqui a gente tem aí todas as respostas, né, para esses questionamentos. Então é sempre bom vir consultar questão de fotografia, né? Tem muita gente que fala, eu posso fazer ensaio fotográfico de noiva, de recém-nascido, de 1 milhão de coisas no museu? Pode, né? Mas você vai pagar uma taxa, ó, normalmente de R$ 250, e vai agendar diretamente com o Inhotim, né? Isso não é um serviço que a Belfitur fornece, mas o museu fornece. Então, às vezes a consultoria, pessoal, passa muito por esse campo, né? O cliente ele vai te buscar querendo uma informação de um determinado serviço e você vai falar, ó, você pode fazer sim esse ensaio fotográfico, mas lá dentro do museu você pode almoçar em um dos restaurantes, você pode contratar um guia para você se deslocar ali pelas rotas, né? E para ficar um ensaio bacana, com várias paisagens, você precisa do carrinho. Então, é um atendimento, né, que esses R$ 250 do ensaio fotográfico, eles não vão vir para a Belfitur, mas que vocês podem colocar outros serviços aí dentro para agregar valor e vocês conseguirem receber algo por essa informação e, consequentemente, por essa venda. Aqui tem as informações sobre a piscina, os grupos escolares. Então, assim, tem muita informação e o site do Inhotim, ele direciona, né, em alguns casos, o atendimento para a Belvitur. Então, a gente já tem aqui dentro, né, como referência. Por exemplo, se a gente vem no tópico como chegar, aqui ele vai falar que o nosso transfer, tá vendo, ó, é o primeiro a ser mencionado, ó. De transfer ônibus, o transfer Belvitur. Então tem as informações do nosso transfer, tem o nosso telefone, tem o nosso site. Então a gente já tem aí, por ser agência oficial, essa citação, né? Se a gente vem aqui em transporte interno, ele vai mencionar também que esse transporte ele pode ser comprado, ó,
Os carrinhos podem ser adquiridos antecipadamente com a agência oficial do Inhotim, a Belvitur. Então, quando a gente fala que é agência oficial, a gente não fala que é da boca para fora, não. A gente tem o respaldo do Inhotim, eles mencionam a gente aqui, né? E eles fazem aí, de certa forma, um trabalho de indicação. Então, para vocês fazerem um atendimento completo, né, com o cliente de vocês, é isso. Consulta o B-Ticket, consulta o nosso tarifário, consulta o site do Inhotim para fazer essa construção com o cliente de uma forma que vai ficar de fato efetiva. E sempre que tiverem dúvida, consulta o operacional, tá bem? Obrigado e até a próxima.